capítulo 37 do livro de Gênesis. Abra sua Bíblia. Glória a Deus. Esse final de semana temos retiro. Domingo, horário do culto, normal às 18 horas. A irmã Débora, falei com ela nessa tarde. O sobrinho dela, Davi, já teve alta, graças a Deus. Ele inspirava, muitos cuidados ainda, mas ele já está, teve alta, então teve uma melhora considerável. E a irmã e o seu esposo e a sua filhinha Esther, que ainda encontram-se enfermos, mas está tudo no controle de Deus. Pedimos pelo seu irmão também, por toda essa família, que está passando um vento. Eu disse a ela que todo temporal acaba. Todo temporal acaba, amém, queridos? Gênesis capítulo 37. Você achou? Diga amém. Se você estiver com alguém ao seu lado sem a Bíblia, compartilha com ele. Diz assim: Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa. Está falando de Dan, Naphtali, Gad e Azer, mulheres de seu pai. E trazia más notícias deles a seu pai. Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, outros filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. Vendo seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos os outros seus irmãos, odiaram-no e já não podiam falar com ele pacificamente. José teve um sonho e o contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: ouvi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo, e eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam ao meu feixe. Então lhe disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e o contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava este caso no coração. Amém? Feche os teus olhos. Deus, eis a tua palavra. Ela é poderosa, viva e eficaz. A tua palavra, e não eu, tem o poder de mudar as pessoas, mentes, corações. Enquanto eu prego, Deus, começa a operar milagres sobre os teus filhos. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma esse altar que é teu por honra e direito, ministra sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. E a igreja diga amém, querido. Põe a sua Bíblia sobre o seu colo e aplauda a palavra de Deus. Essa é parte da história de José. E a história é linda. Quando você começa a ler toda essa história, E eu assisti um filme há muito tempo, e você pode achá-lo, que é a história de José. É um filme muito lindo e ele segue bem, quase exatamente a palavra. É um filme muito lindo sobre José do Egito. Então, amados, nós estamos aqui num ponto. José é um menino, 17 anos, diz a Bíblia Sagrada, e ele tem um sonho, Eu não vou contar
assim, tantos detalhes por causa da hora, e você vai ler depois. Mas José, ele tem um sonho e ele vai contar para os seus irmãos. Antes, porém, o texto diz para nós que Jacó o amava. Na realidade, ele está dizendo aqui no versículo 3, Israel amava José mais do que a todos os outros filhos. Jacó, nesse ponto, já tinha lutado com o anjo, ali no Val de Jaboque, onde tem, né, aquela água, aquele rio passando, um lugar que nós tivemos a oportunidade de estar lá. Então, Jacó já tinha lutado com o anjo, já tinha ganho a sua bênção. O seu nome foi mudado de Jacó para Israel, que significa príncipe, aquele que luta com Deus e vence. Não é com o nosso Deus todo-poderoso, não é uma luta que você está pensando, não é Jacó lutou com Deus, não, irmãos. O anjo de Deus foi enviado ali, e Jacó agarra nele, não deixa ele ir, até que ele deixasse a bênção com Jacó. Diga glória a Deus. É uma lição para nós de insistência, de persistência. E então aquele anjo de Deus diz a ele: o que você quer? Ele diz: deixa algo para mim, me dá minha bênção. E então o anjo toca na coxa de Jacó e muda o nome de Jacó para Israel. Jacó, que significa suplantador ou enganador, tem o seu nome mudado para aquele que luta com Deus e tem vitória. Diga glória a Deus. Aquele que é príncipe de Deus, diga amém por isso. E aí, irmãos, agora, mas se você observar o texto, do momento que ele luta com o anjo, continua sendo chamado de Jacó. Algumas vezes Israel, quando diz aqui, Israel amava José mais do que os seus irmãos, nessa hora, Jacó, a Bíblia Sagrada, o chama de Israel. Por quê, pastor? Porque Jacó era aquele homem. Israel agora está falando de alguém enviado e mudado por Deus. Na realidade, quando está dizendo Israel amava José, está falando de algo muito mais do que um amor de pai e filho, que era diferente dos outros, da preferência. Não é o caso aqui a preferência, irmãos. Estava falando Deus amando. Era um tipo, José, um tipo de Jesus, o antitipo de Jesus. Era aqui uma figura que José iria ser usado por Deus para salvar a sua nação, salvar a sua família. Diga glória a Deus. Então, não era um amor de preferência, tanto que está dizendo, Israel amava José, porque era o amor de Deus naquele momento, por aquele menino. Diga glória a Deus. Só que, irmãos, José tem sonhos, e ele conta para os seus irmãos, e aí as pessoas dizem, não conta o teu sonho, ou não conta os teus projetos. É melhor não contar, irmãos. Mas aquilo que Deus tem para você, ainda que você conte, pastor, eu não me aguentei, eu falei que eu vou comprar uma casa, que eu vou comprar um carro. Olha, irmãos, a palavra vai nos mostrar que independente do ódio dos seus irmãos, independente da torcida contra, independente das pessoas dizerem assim, não vai acontecer nada, de rirem dele, os planos de Deus não são frustrados, como Jó disse no capítulo 42. Ei Deus, os teus sonhos, os teus planos não podem ser frustrados. Ninguém pode impedir, irmãos, ainda que você fale o que Deus vai fazer na sua vida, os teus sonhos, teus planos, os teus rascunhos, ninguém pode impedir. Aplauda ao Senhor. E era plano de Deus. E aí os seus irmãos o odeiam por ver o amor do pai, porque o pai tem ele, né, já na idade avançada, na sua melhor idade, maturidade. E aí José encontra hostilidade no tratamento dos seus irmãos. Ele tem 2 sonhos, e quando ele conta o segundo sonho, o seu pai o repreende, mas o seu pai se cala logo depois. Porque eu imagino o seu pai já esperando que algo iria acontecer, porque o sonho era forte. Como pode o menino que era o caçula, eu imagino a cabeça de
Jacó de Israel: como pode o menino que é caçula? Será que isso vai acontecer? Como nós nos dobraremos diante desse menino? Foi a pergunta que o seu pai fez para o seu filho. Mas eu vou dizer, a Bíblia está recheada, está em vários textos bíblicos. Quando alguém falava assim: Deus, eu sou menor, isso mexe com Deus, irmãos. Quando o anjo se apresenta para Gideão ali em Ofra, quando Gideão está malhando o trigo no lagar, está escondido, tratando ali, daquilo que ele tinha colhido, escondido por causa dos midianitas que vinham como gafanhotos e destruíam tudo que eles roubavam, tudo que eles plantavam. Era um momento que Deus estava tratando o povo. E então Gideão, quando aparece, o anjo diz para ele: ei, varão valoroso, Deus é contigo. Ele: não, eu não sou varão valoroso, eu sou menor. Irmão, isso mexe. Não é você ter a síndrome do eu sou pequeno, eu não sou nada, não sou ninguém, não, mas é você reconhecendo quem você é diante de Deus Todo-Poderoso. É você dizendo: eu sou humilde. Não é uma capa de humilde, fingir que ser humilde, é ser humilde e reconhecer que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Diga glória a Deus. Gideão diz: eu sou menor. Isso mexe com Deus, irmão, porque Deus gosta de usar os pequenos para confundir os grandes. Oh Deus! E aí esse menino, o seu pai, e eu vou pensar alguns versículos assim. Versículo 13: disse Israel a José: não apacentam os teus irmãos em Siquém, vem e te enviarei. Respondeu-lhe José: o que, irmãos? Eis-me aqui, oh menino obediente. Diga glória a Deus. E aí ele diz: eis-me aqui. Quando José, ele encontra os seus irmãos, no versículo 19, eles o veem de longe e disseram uns aos outros: lá vem o, versículo 19, lá vem o, vinde agora e matemo-lo e lancemo-no numa destas cisternas e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então que será dos seus sonhos. Meu Deus! Irmãos, não basta as pessoas rirem de você, dos teus sonhos, dos teus planos. Não basta, porque quem não sonha também não quer que você sonhe. Quem não cresce não quer que você cresça. Quem não sobe no ministério não quer que você suba. Quem não canta não quer que você cante. Quem não toca não quer que você toque. Quem não ora não quer que você ora. Para que ele sobe o monte? Para que ele está lendo tanta Bíblia? Para que ele jejua? Por que ele está tanto na igreja? Ei, irmãos, as pessoas que não sonham, querem matar os sonhadores. Quem não sonha quer parar quem sonha. Está repreendido em nome de Jesus. Diga glória a Deus. A pastora Márcia, há cerca de 20 anos, a gente compôs uma música logo no início do nosso casamento, que chamava-se Ele é Fiel. Estou bem rouco, não vou cantar, não se preocupe. Então a música era Ele é Fiel. E essa música Deus começou a dar a ela. E ela sonhou, ela estava, resumindo, um dia ela vai contar isso para vocês. É um sonho muito lindo. Isso, essa canção aí. Então, essa canção Deus mostrou, ela estava num cemitério. E ela estava ali e um anjo de Deus mandou ela cantar: cante, cante, cante. E aí ela não quis cantar, ele disse: comece a cantar. E ela começou a cantar: cadê meu marido? Ele: não se preocupa com o teu marido. Cadê minha igreja, meus irmãos? E ela estava no cemitério e o homem de Deus mandando ela cantar, e ela começou a cantar: Ele é fiel, o Senhor é fiel. Irmãos, aqueles corpos começaram a se levantar. E aí o homem de Deus disse assim: abrace eles. E aí ela, com nojo, porque tinha esqueletos se levantando, gente morta há pouco tempo, ainda com a sua carne apodrecida, e o homem de Deus mandando ela abraçar: abraça. E ela começou a abraçar, cantando Ele é Fiel. Aqueles homens, Deus começou a dar carne a eles, começou a formar-se o seu corpo novamente, e aqueles homens então começaram também a adorar a Deus. Irmãos, começou a aparecer africanos, gente de outras nacionalidades, dizendo: estamos ouvindo a tua voz lá na África, estamos ouvindo a tua voz lá em nossa nação. E aí Deus estava falando com ela que ela iria cantar em outras nações.
Irmãos, algumas vezes ela contou esses sonhos, olhavam para mim e para ela, diziam: vocês só eram muito sonhadores. Irmão, mas o nosso sonho nos levou a cantar a nossa canção, pessoas foram restauradas, cantamos sim em outras nações. Deus realiza sonhos, diga glória a Deus. Oh Deus. Versículo, aleluia, versículo 30 diz assim, 29, leia comigo 29. Quando Rúben voltou à cisterna e viu que José não estava nela, rasgou as suas vestes. Rúben, o irmão mais velho, voltou a seus irmãos e disse: o menino não está lá, e para onde eu irei? Irmãos, isso era uma palavra profética de Rúben. Meu irmão não está lá, porque Rúben não estava na hora quando eles lançaram ele na cisterna. Rúben volta e vê que o menino não estava mais na cisterna. E aí Rúben disse: ei, o que vai ser para mim? Para onde eu irei? Isso me remeteu ao texto de João capítulo 6 versículo 68, onde Pedro faz uma das maiores declarações. Rúben não sabia, era uma palavra profética, era uma frase profética. Para onde eu vou? Rúben não sabia o destino do seu irmão, não sabia que ele ia salvar a sua casa, a sua família. Rúben não sabia disso, mas era uma resposta, uma pergunta profética: para onde eu irei? Lá em João 6,68, Pedro, após Jesus dar um discurso duro, Jesus falou: vocês podem ir embora, porque muitos discípulos tinham deixado Jesus. Pedro então diz assim: Senhor, eu não vou embora, porque para quem eu irei? Para onde eu irei? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Diga glória a Deus. Versículo 33. Então esses irmãos vendem, não matam, mas vendem ele para os midianitas, para os ismaelitas que estava passando, uma tribo de ismaelitas. Vendem ele. No versículo 33, ele a reconheceu e disse: é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. O que aconteceu? Seus irmãos matam um animal, mancham a túnica de José, tomaram a túnica de José que seu pai tinha dado carinhosamente. Eles tomam a túnica, matam um animal, mancham ela de sangue, leva até Jacó, e chega lá, Jacó disse: certamente é a túnica do meu filho, um animal selvagem o devorou. Olha, irmãos, o seu pai, o pai de José, Jacó, fica muito triste, ele chora de forma que não queria nem ser consolado. O que você quer dizer, pastor? Olha, irmãos, o diabo vem com mentiras, porque era uma mentira. Disseram para Jacó, entre outras palavras: o teu menino morreu, o teu sonho morreu, a tua vida vai parar, acabou tudo. O teu primogênito, não era o primogênito que era o Benjamim, mas o teu filho, a quem você ama, a quem você deu a túnica, ei, acabou a vida dele, pode morrer. Para os teus sonhos, veste o teu preto agora, de preto a vida toda. Não, irmão, o diabo vem com mentira, porque ele vem mesmo para destruir sonhos, matar, roubar e fazer todo tipo de atrocidade. Mas em nome de Jesus, a mentira do diabo não pode entrar no teu coração, porque o que Deus tem para você ainda não morreu. Diga glória a Deus. Mas às vezes nós acreditamos mais nas mentiras do diabo do que as verdades de Deus. Nós acreditamos mais na voz do diabo do que na voz de Deus. Você acredita quando pessoas, elas falam mal de você, elas dizem coisas horríveis de você. Um dia eu estava na igreja e fui severamente castigado por um pastor, verbalmente, melhor dizendo. E aí ele disse assim: você nunca mais vai pegar no microfone, nunca mais você vai ministrar louvor, nunca mais você vai subir no altar, eu te amaldiçoo. E aí, irmãos, aquilo ali, eu vou falar uma coisa para você. Eu era um garoto ainda, tinha 26 anos, mas eu disse assim: não, o meu Deus é maior. Você pode ter uma palavra, você pode ser um homem de Deus, mas você não é maior do que o meu Deus. Diga glória a Deus por isso.
Que isso, pastor? Saiu uma palavra do pastor. Era, irmão. Ele deu a sua boca, emprestou para o diabo. Mas eu não creio na voz do diabo, na mentira do diabo. Eu creio num Deus que me lavou, me salvou e que tem planos de paz para mim, para minha casa. Louvado seja Deus. Esse menino vai parar na casa de Potifar. Potifar, ele era alguém muito importante diante de Faraó. Potifar pega José, e a Bíblia diz no versículo 6 do capítulo 39, que José era bonito e forte. E aí, irmãos, a mulher de Potifar começou a perturbar esse menino. E aí eu ouvi um homem de Deus dizendo assim: irmãos, com o diabo você repreende, mulher você corre. O diabo você repreende, amarra ele, mulher você corre. O que José fez isso, irmãos, porque aquela mulher foi para cima de José. Ela foi para segurar, pegar José, perturbando ele. E aí José diz algo maravilhoso para essa mulher. Olha, irmãos, no versículo 9, ele responde para ela: ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és sua mulher. Ele está falando de Potifar. Como, pois, posso cometer esse tão grande mal e pecar contra Deus? Você entendeu, irmãos? Que eu não posso, não é errar contra minha esposa, mas contra Deus. Antes que eu fira minha esposa, eu firo Deus quando eu erro, se eu pecar. Olha, irmão, José está dizendo: eu não posso pecar contra Deus. José podia estar dizendo: eu não posso só ferir o meu chefe, Potifar. Não, eu não posso entristecer o coração de Deus, porque eu tenho chamado. Oh Deus. E aquela mulher então, irmãos, ela cria uma armadilha. Num dia não tinha ninguém na casa. Aquela mulher então, ela pega e tenta segurar José. Aí ela agarra José no versículo 12, ela pega ele pela capa. José agora tinha outra capa, diga glória a Deus. Só que ele perdeu a capa, irmãos, porque ele sai correndo e aí a capa fica na mão dessa mulher. Perdeu a capa de novo, mas não perdeu a honra, não perdeu a comunhão com Deus. Diga glória a Deus por isso. Ah, pastor, no ministério, na nossa vida tem perdas, tem, irmãos. Você perde a capa, perde a túnica, perde algumas coisas. Você pode perder um carro, um celular, você pode perder um ente querido. A vida acontece isso, irmãos. Mas você não está aí, diga glória a Deus. Deus tem te mantido de pé para alguma coisa. Estava conversando com a Débora, como eu disse, hoje à tarde ela disse: pastor, eu estava lá naquele hospital, fiquei vários dias lá com meu sobrinho, porque eu precisava estar ali mesmo no vento. Deus me usou para pregar para algumas pessoas. Irmãos, se você tem um chamado, se você é um homem escolhido, uma mulher escolhida por Deus, mesmo no seu vento, mesmo na sua tempestade, Deus vai usar você, irmão. Oh glória! E aí ela fica com a capa e ela fala um monte de mentira. E aí então Potifar manda encerrar José na prisão. Olha, irmãos, José foi parar na prisão e diz a palavra de Deus que manteve o seu caráter e Deus estava com ele. Diga amém por isso, porque ele estava ali, ganhou destaque ali no cárcere. O carcereiro entregou as chaves nas mãos de José e toda a responsabilidade, assim como fora na casa de Potifar. José tinha ali uma grande responsabilidade, porque tudo que esse homem punha as suas mãos prosperava, tudo que ele empreendia dava certo. Por quê, pastor? Olha lá, irmãos, obediente a seus pais, nós já lemos. E agora também, não só isso, esse menino, ele correu do pecado, um menino obediente a Deus. E quem segue na obediência, irmãos, a palavra de Deus, ela não mente. Quem é obediente, quem é um servo de Deus, firme, obediente, não deixa de passar um vento, mas Deus também o honra.
Oh glória! Então se você está passando, pastor, estou passando um vento, estou passando uma tempestade, ei irmão, se você é um homem ou uma mulher de Deus, fiel, obediente ao Senhor, segura aí que Deus vai te honrar esses dias. Oh glória! Aleluia! Louvado seja Deus. E aí no capítulo 40, a partir do 40, há uma conspiração contra Faraó. E aí 2 homens estão sob suspeitas e vão para a prisão. Sob suspeita e vão para a prisão. Que era o copeiro e o padeiro, a partir do capítulo 40. E eles 2 estão na prisão. E ambos têm um sonho. E aí o que acontece? Eles estão tristes, amanheceram tristes. E aí José diz assim: por que aconteceu? Por que seu semblante de você está triste? E aí o que acontece? Eles dizem assim: tivemos um sonho, isso nos perturba. José, olha aqui José, irmãos, são detalhes assim que a gente vê no versículo 8, diz assim: responderam-lhe, tivemos um sonho, e ninguém há que o interprete. Disse-lhes José, olha meu Deus, assim é muito lindo, olha o que José diz: não pertencem a Deus as interpretações. Oh meu Deus, ele estava glorificando a Deus, irmãos, ali na prisão. Ele estava dizendo, honrando a Deus: ei, eu estou aqui na prisão, não fiz nada para estar aqui, mas Deus sabe de todas as coisas. Olha irmão, talvez você diz assim: pastor, eu não causei essa tempestade, pastor, eu só estava com o meu barquinho navegando, a tempestade se levantou. Ei irmão, levanta a tua mão aí e glorifica a Deus. Levanta a tua mão aí, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Dá glória a Deus, irmão. Aleluia. E aí ele responde: não pertencem a Deus as interpretações. Esse menino, com todo esse histórico, ainda na prisão, ele diz assim: a Deus pertence todas as coisas. E aí, irmãos, ele dá interpretação. No caso, o copeiro voltaria. A interpretação do sonho do copeiro é que ele voltaria a servir a Faraó, a servir o rei, e o padeiro seria degolado, seria enforcado. E aí ele diz, ele vira para o copeiro e diz assim: eu só vou te pedir uma coisa, quando você estiver diante de Faraó, lembra de mim. E aí irmãos, até esse encontro aqui, tinha passado muitos anos, aproximadamente 11 anos, que José já estava já tinha saído de casa e preso, e passado toda essa situação, aproximadamente 11 anos. E aí, versículo 23 diz assim: o copeiro-chefe, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. E aí tem muita gente na igreja, tanta gente foi chamada, tem muita gente na igreja assim: poxa, eu não entrei na lista das pessoas que vão a cargos na igreja. Eu não entrei na lista. Se esqueceram de mim, se esqueceram que eu lavava banheiro, se esqueceram que eu limpava o altar, se esqueceram de quantas vezes eu fui bom. Eu troquei o pneu do carro do pastor Salvador. Eu ajudei o pastor Fábio um dia, carreguei as malas dele, mas se esqueceu de mim. Eu fiz tantas coisas. Olha irmão, os homens podem esquecer de você, você pode não entrar na lista de alguns homens, mas Deus tem tudo anotado. Deus sabe de todas as coisas. Ele não se esqueceu de você, querido. Glória a Deus. E aí no capítulo 41 diz assim a santa palavra: passado 2 anos inteiros, Faraó sonhou, estava em pé junto ao rio Nilo. Eita, que vai começar agora, irmãos, algo muito forte na vida desse menino. Eita, que começa agora uma reviravolta. Eita, que começa agora, querido, tudo a mudar na vida de José. Porque o 41 parece que é um versículo que não tem muita importância, mas é o início, irmão, da reviravolta. É o início onde vem o vento e leva a tempestade embora. É o início que chega ao teu pai para te livrar do mal. É o início que Deus pega na sua mão e começa a caminhar com você, querido. Faraó sonhou e tinha alguém ali
só Ele que sabia fazer aquilo. Eu sei, irmãos, que as pessoas não somos insubstituíveis, porque tem alguém que toca melhor do que eu, tem alguém que canta melhor do que eu, mas eu me pus na brecha. Deus pode usar se eu não quiser, usa outros que estiverem aqui também. Tem pessoas que vão fazer coisas melhores do que você, mas igual você, só tem você. Tem pessoas que vão fazer melhor, mas como você faz, é só você, querido. Então não adianta você ficar de mimimi, de chorinho, fazendo beicinho. Eu não vou hoje para a igreja, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer comida para esse marido que ele não vale nada. Eu não vou fazer isso mais porque ninguém me reconhece. Ei, irmão, não tem problema, outra pessoa vai fazer, pode fazer até melhor do que você, mas você perdeu uma grande oportunidade de estar fazendo algo dizendo: Deus está me vendo. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, querido, Faraó conta os seus sonhos. Nenhum mago, ele mandou chamar os magos, e ninguém interpretou, ninguém sabia, porque não era coisa de magia, não era coisa de macumba, não era coisa de lemão, não era algo de bola de cristal, não era horóscopo que estava ali no jornal, irmão. Era algo que só Deus podia responder. Ei, querido, não vá atrás da oração da irmã Mariazinha lá do Rococó, de não sei da onde. Não vai atrás da vigília de não sei da onde. Ei, irmãos, não vai principalmente ler coisas no jornal, horóscopo, ouvir tua amiga que sabe de tudo. Não, irmãos, o teu caso, a tua história, o teu futuro pertence a quem sabe, e quem sabe é o Senhor. Diga glória a Deus. Louvado seja Deus. E aí então Faraó diz: quem pode interpretar? Irmãos, louvado seja Deus. Olha o versículo 9 do capítulo 41. Então disse o copeiro-chefe a Faraó: oh glória. Ele diz assim: das minhas faltas me lembro hoje. Deus trouxe à memória aquele copeiro. Às vezes a gente fica, irmãos, Deus nos deixa no ostracismo, Deus nos deixa, irmãos, lá em Lodebar, como aconteceu com o filho do rei. Deus pode nos esquecer, deixar a gente lá quietinho num lugar, irmãos. Eu estou aqui sozinho. É igual aconteceu com Elias. Eu estou aqui nessa caverninha, aqui Elias, né, tristezinho, tudo com inho. Quando você fica triste, tudo vai para o diminutivo. Eu estou tristezinho. Os meus sonhozinhos acabaram. O meu dinheirinho está pouquinho. Tudo vai para o inho, irmãos. Ei, em nome de Jesus, sai daí que a caverna não é teu lugar, irmão. Louvado seja Deus. E então, o que acontece aqui, queridos? Esse homem, esse copeiro lembrou de José. E aí José lembrou de José e disse: agora me lembrei. É tempo de Deus, irmão. Se você está na caverna, se você está esquecido, eu vim para cá, para essa igreja, eu tenho tanto talento, não me conhece. Ei, irmão, calma aí, vai chegar o teu tempo. Eu posso não estar te vendo, te enxergando, eu não posso saber o quanto você é bom, mas ei, Deus sabe. Vai ter uma hora que Deus vai te levantar. Diga glória a Deus. Daquele período passaram-se 2 anos, e é agora que ele se lembra de José, e ele diz a Faraó: olha, tudo o que aconteceu, eu tive um sonho, contei, e tem um menino lá na prisão, lá que sabe interpretar sonhos. E aí então o Faraó manda chamar José. Louvado seja Deus, é hora de José sair da prisão. Talvez, querido, o Senhor está chamando o teu nome hoje. É hora de você sair dessa caverna, é hora de você sair dessa depressão, é hora de você sair dessas dívidas, é hora de você parar de andar sozinho. Talvez hoje Deus esteja chamando o seu nome. Diga glória a Deus por isso. Olha, irmão, e aí então José vai na presença de Faraó. E eu quero ler o versículo 15 com você, outra tirada de José, outra pérola de José. Versículo 15, disse Faraó a José: eu tive um sonho e não há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer
que ouvindo contar um sonho pode interpretá-lo. Olha que José vai responder, outra pérola dele. Respondeu José a Faraó: isso não está em mim, mas Deus é quem dará uma resposta de paz a Faraó. Diga glória a Deus. Ei, irmãos, as respostas de José não revelam, não dizem que ele estava no monte. As respostas de José não diz que ele botava um terno de crente, um sapato de crente. A resposta de José não estava falando em parece crente. As respostas de José mostrava quem de fato ele era. Ei, irmãos, a nossa comunhão com Deus se revelam quando nós somos mais apertados. É na luta, é quando aborrecem a gente. Você mostra que você é homem e mulher de Deus quando você é apertado, quando você está na luta, alguém quer te aborrecer, aí tu mostra com a tua comunhão, quem você é em Deus, irmãos. Diga glória a Deus por isso. José está dizendo: é Deus, eu não sou bom, Faraó, eu não sei das coisas, Faraó, mas a Deus pertencem as interpretações, a Deus toda honra e glória. A vida de José revelava a glória de Deus. Aplauda o nome do Senhor. E então Faraó conta o sonho. Oh Deus, estava no processo da mudança. Você pode estar aqui no culto, é mais um culto, pastor. Podia ser eu, podia ser o pastor Kleber, a pastora Luciana, a pastora Márcia. Pode ser num culto de domingo, pode ser num culto de terça-feira, pode ser num culto do Conexão, você não sabe. Mas tem uma hora que Deus começa a mexer, Deus começa a moldar, Deus começa a mudar, Deus começa a mover os céus e a terra. Deus começa a dizer: ei, tempestade já chega, está na hora da tempestade ir embora. Ei, irmãos, pode ser que esse culto de hoje seja o culto que Deus está começando a mudar as coisas, a mover o vento a teu favor. Eu não sei, mas Ele sabe. Diga glória a Deus. E então o que esse menino tão somente estava fazendo era ser um homem de Deus, era ser alguém que revelava a cada palavra, a cada atitude, a quem ele servia e para que ele foi chamado. Irmãos, aí após ele interpretar, ele diz no versículo 33, vamos caminhar. Portanto, procure Faraó agora um homem entendido e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Olha só, irmãos, faça isso, Faraó, e nomeie administradores sobre a terra, que tomem a 5ª parte dos produtos da terra do Egito, nos 7 anos de fartura. O José, irmãos, ele tinha unção da administração, né? Ele não fez faculdade de administração não, irmão, mas ele tinha, né? Igual o pastor Fábio, né? E alguns irmãos têm a unção da administração, irmãos. Nem fez faculdade, ele estava ensinando. Olha, tem que pegar 1/5 de tudo e ir guardando, irmãos. Ele estava aqui fazendo um planejamento. Dos 7 anos de fartura e 35, e ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoem trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. E aí o versículo 37, esse plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus oficiais. Irmãos, para conter a crise, há um homem de Deus, diga glória a Deus. Olhe para os homens de Deus, a Bíblia diz: para que você acredite, ouça os profetas e você vai prosperar. Diga glória a Deus por isso. Irmãos, conta a crise, nós passamos crise. A crise que começou mais ou menos em 2015, foi como uma guerra, muitos feridos, muitos quebraram, muitos ficaram pelo meio do caminho. Mas olha nós aqui, como eu tenho dito, passou a crise, a gente chorou, a gente se lamentou. Ei, irmãos, mas na crise até hoje você não perdeu nenhum quilinho. Olha que você come bem, olha como é que você está feliz aí com um sorriso. Viu que Deus te cuidou de você na crise? Diga glória a Deus por isso. Oh meu Deus, pastor, a crise foi difícil, quase fechei meu negócio, mas não deixei de comer minha picanha e nem tomar Coca-Cola. Aleluia. Oh, coisa ruim e boa ao mesmo tempo. Eu falando da Coca-Cola, irmãos, aleluia. E então, irmãos, perguntou, pois, a Faraó seus oficiais: alguém, acaso acharíamos um homem como esse em quem haja o Espírito de Deus?
Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e sábio como tu. Diga glória a Deus. O versículo 40 do capítulo 41 diz assim, querido: tu estarás sobre a minha casa, e por sua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê, eu te hei posto sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o anel da sua mão. Vai dando glória aí, irmão. E o pôs na mão de José, e o fez vestir roupas de linho fino. Vai dando glória, irmão. E pôs um colar de ouro no seu pescoço, e fê-lo subir no segundo carro que tinha, e clamavam diante dele: ajoelhai-vos. Assim o pôs sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó, porém sem ti ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. Diga glória a Deus. Ei, irmãos, está dizendo aqui a Bíblia Sagrada que José estava com 30 anos, ele tinha 17, lembra lá no capítulo 37, passaram-se 13 anos até Deus cumprir os seus sonhos. Ei, irmão, quanto tempo que você está sonhando, não importa, Deus vai realizar. Se o sonho é de Deus, se as lágrimas rolaram, ei, irmãos, as lágrimas servem para adubar a terra da semente que Deus te dá. Ei, irmão, passaram-se 13 anos, o menino tinha 17, agora com 30, esse menino lembra, roubaram, seus irmãos tomaram-lhe a túnica que o seu pai tinha dado, tomaram, a mulher de Potifar tomou a segunda túnica que esse menino tinha, mas agora ele recebe uma túnica de linho fino. Não importa o quanto você já perdeu, querido, não importa quanto já te levou a vida, Deus tem honra para você. Oh glória! Faraó, tira o seu anel, põe na mão desse menino. Oh glória! Faraó está honrando cada vez mais esse moço. Ele tira o seu anel. Irmãos, não era qualquer anel, não era uma bijuteria, não era algo, irmão, banhado a ouro. Ele tira o seu anel que está no seu dedo. Faraó não ia usar qualquer coisa, irmão, não vai usar bijuteria igual a gente usa às vezes, irmão. Era um anel com honra, pôs na mão desse menino. Ele veste ele com linho, ele coloca um colar no pescoço e põe ele no segundo carro. Ei, pastor, era um homem, irmãos, todo poder, autoridade. Imagina aí um carro caríssimo no mercado, uma pessoa que tem vários carros, ele tem um primeiro e tem um segundo, que se o primeiro tiver problema, ele vai andar no segundo, que não é qualquer carro. Uma pessoa milionária não vai ter uma Ferrari e aí se escangalhou, vou andar no meu Fusca, não vai não, ele vai ter um outro carro muito bom e caro, não é qualquer um que anda nele. Faraó disse assim: José, sobe no segundo carro, porque você é o segundo homem aqui de autoridade nessa nação, e onde você passar, José, as pessoas vão se ajoelhar. Pastor, o que você quer dizer? Ei, irmão, talvez a sua trajetória tem perdas, tem choro, tem decepção, como foi com José, roubado, enganado pela sua própria família, pelos seus irmãos. Por quê? Porque sonhou. Mas, irmão, o que eu quero dizer para você, querido, muitas vezes desse altar nós falamos palavras para você que tratam, que exortam, como Hebreus nos manda. A exortação, ela nos traz uma tristeza por um momento, mas vai nos dar honra, vai produzir frutos pacíficos, diz Hebreus. E, irmãos, você às vezes ouve palavra, e pode ser que no culto que vem eu prego uma palavra que vai apertar você, mas hoje Deus está falando, Deus vai realizar os teus sonhos. Deus tem honra para você, irmãos. Oh, em nome de Jesus, levante as suas mãos se você acha que Deus está falando com você, querido, e glorifica a Deus. Olha, meu irmão, em nome de Jesus, José passa, e aonde ele passa, com a autoridade e as roupas que ele tinha, Deus está honrando aquele povo. Os egípcios iriam se ajoelhar. Talvez, irmãos, os demônios, o inferno tenha lutado para destruir você, a tua casa, a tua família.
Como eu disse, talvez você pode ter umas perdas e o inferno rindo de você, e os demônios que tramaram conseguiram roubar você por um tempo. Ei, irmão, mas está chegando um dia, está chegando um tempo que Deus vai te vestir de honra, vai pôr um anel de honra na sua mão, te botar uma roupa de honra, porque José estava com a roupa de escravo e de carcereiro, de escravo e de preso ali, mas agora ele tem uma roupa de honra. Irmão, aonde o inferno riu contra você, riu de você, Deus vai fazer andar ao teu lado, irmão. Deus vai caminhar ao teu lado e os demônios vão se ajoelhar, porque do teu lado Deus está te honrando. É o Senhor dos exércitos. Ei, em nome de Jesus, levante suas mãos e diga glória a Deus.